obrigada. Boa noite a todos vocês. Eu sou a Cindy Feijó. Eu entrei no Promovil no final do ano passado. Estou como COO. E eu editorei aí a edição do anuário, até porque o assunto é muito importante e a gente quis aproveitar aí essa oportunidade, né, para trazer esse tema que está sendo tão debatido aí, tão recorrente. Muitos de vocês devem estar passando por, enfim, mensagens a respeito de diversidade. Tá, mas o que é diversidade? Como que eu aplico isso? O que eu posso fazer dentro disso, né? E é isso que a gente veio trazer aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns obrigados, né? Porque fazer uma publicação desse porte é complicado, é puxado. Então, eu queria agradecer, primeiramente, a todos vocês que estão aqui assistindo esse painel, né? Que está marcando o lançamento da 8ª edição do Anuário Brasileiro de Live Marketing 2019. A gente está transmitindo, inclusive, ao vivo aqui do Instagram do Promovil. Por favor, nos sigam depois, @Promovil. E, enfim, eu gostaria de agradecer às empresas que estão participando, que confiam nesse projeto já há 8 anos, né? Estão participando do anuário, confiam nisso para dar essa visibilidade para os cases, para os projetos que eles vêm executando. A Dilma Campos, o Dilmota e os colaboradores na execução do editorial, a gente escolheu aí várias frases, vários relatos muito importantes. Vocês vão conseguir conferir depois lá no coquetel e no texto que a gente trouxe, muito bacana, inclusive com a participação do Ronaldo, bem interessante mesmo. A equipe do Promovil, que nos deu suporte para a gente conseguir executar tudo isso. E aos criativos, a gente sempre tem que lembrar dos criativos, né? Que executaram um material de altíssima qualidade, o William, o Hudson, Guilherme e o Matheus. Bem, para começar, eu preciso repassar algumas informações sobre mim. Eu sou uma mulher, né? Mas, apesar disso, eu estou inserida num padrão social normativo. Não sei se vocês sabem o que isso significa. Alguém sabe? Não? Ok, vou repassar, então, isso aqui para vocês. Eu sou branca, né? Como vocês podem ver. Sou cisgênero, ou seja, eu me identifico com o sexo que eu nasci. Sou classe média e sou heterossexual. Eu me sinto atraída por pessoas do sexo oposto. E por que eu estou ressaltando isso? Eu usufruo de privilégios dos quais eu nem me dou conta que tenho, muitas vezes. Acredito que muitos de vocês também estejam nesse contexto. E a gente tem que reconhecer o nosso lugar de fala quando a gente está falando sobre isso, né? Porque eu não vivo e nem vivi na pele várias experiências que várias pessoas de outros recortes, né, sociais, raciais, de gênero, de sexualidade, passam. E isso, a gente reconhecer esse lugar antes de falar sobre isso é muito importante. Porque você não pode falar do contexto de uma pessoa negra sendo branco, você não pode falar do contexto de uma pessoa homossexual sendo heterossexual. Enfim, uma série de questões que não é nem de certo ou de errado, é questão de bom senso, né? Então, nesse painel, a gente aproveitou essa oportunidade para introduzir essa questão com convidados super especiais, que eles manjam muito aí dessa temática, que é a Márcia Rocha, né, aqui presente, o Marcos Brogna, o Ronaldo Ferreira Júnior e a Tracy Tasha Okereke, né? Eu não vou falar sobre o que eles fazem, quem eles são, vou deixar que eles próprios se introduzam, não vamos querer limitar isso, e vou trazer algumas questões aqui para a gente bater um papo mesmo, nada, negócio assim bem descontraído. Vocês acham que existe uma resistência no mercado atual que atrasa os avanços no quesito da diversidade? Eu acho que sim. Primeiramente, para falar desse assunto, eu vou sintetizar um exemplo. Minha irmã, sempre que ela fala sobre diversidade, ela fala, pô, algumas coisas eram até burrice porque as pessoas perdiam dinheiro, como antes, quando não tinham tantos produtos para cabelo crespo, cacheado, e não tinha muita propaganda direcionada, sendo que o Brasil é um país com
uma extensão assim muito grande de pessoas com esse físico, mas com essas características. Mas eu sempre rebato para ela, tipo assim, isso perde dinheiro, mas mantém alguns estereótipos e é uma manutenção de poder de certa forma e de padrões. Então as pessoas têm um pouco de resistência de sair de furar a bolha. Tanto que você vê, acho que a maioria aqui da comunicação deve conhecer as pesquisas sobre micro-influenciadores, e que o ROI deles, que eles dão para vocês, é bem maior, que o engajamento deles cresce, enquanto das celebridades, dos Instagrams e youtubers famosos cai drasticamente. Mas, mesmo assim, ainda há uma resistência das marcas em contratar essas pessoas, porque essas pessoas são levadas um pouco mais a sério, porque as pessoas se identificam. As pessoas não veem tanto como uma propaganda, como uma coisa assim muito induzindo. E as pessoas interagem mais com a propaganda dessas pessoas. E, mesmo assim, as marcas não dão tanta atenção para microinfluenciadores. Elas preferem números a engajamento e transformação social. Pessoas que têm números muito grandes, mas tem pessoas que fazem transformação social e têm um engajamento incrível. Eu e minha irmã já fizemos talks com grandes marcas de cosméticos. Um deles era com uma das meninas que é a maior blogueira do Brasil. Quando divulgaram os talks, o dela ia ser no mesmo lugar que o nosso, com o mesmo espaço para as pessoas. O nosso esgotou em 1 hora. O da menina até a noite tinha. Eu sou a Tasha, ela é a Tracy. Nós somos DJs, estilistas, produtoras culturais, ativistas. A gente co-cria muita coisa também. Colunistas agora na UOL. E a gente tem um canal no YouTube. E a gente começou com o nosso blog porque a gente tinha uma condição muito complicada assim, financeira, e a gente não comprava roupa, a gente só ganhava, ou as amigas da minha mãe davam para ela, ou minha mãe trabalhava como doméstica também às vezes, e as pessoas davam as roupas para ela, e a gente tinha automaticamente que customizar. Então, isso chamava muito a atenção das pessoas. E a gente resolveu fazer porque a gente procurava tutoriais para customizar e tal. E a gente achava no YouTube coisas muito elaboradas, que precisavam de uma série de coisas. E a gente tinha uma condição realmente miserável, saca? E aí a gente, pensando que existiam outras pessoas como a gente, começamos a ensinar tutoriais ensinando a fazer customização, com coisas básicas, tipo só linha, agulha e tesoura, saca? E sem muita técnica e profissionalização. Aí depois a gente começou a fazer editoriais com roupas de brechó de até R$20, e a gente também faz pesquisas musicais, estudos de coisas que a gente acha importantes, relevantes, e que a gente ama também, e passa a ver que não tem a pesquisa disponível para o nosso público, e a gente traduz muitas vezes também várias coisas. Boa noite. Eu sou Marcos, me apresentando primeiro, Marcos Brogna. Eu sou professor universitário. Eu acredito que ainda há resistência, mas menos, tanto que esse tema está sendo conversado em diversas instâncias, não só do mercado, mas também eu vou puxar aí um pouquinho para a minha área, que é de educação. Eu trabalhei um projeto com 1.200 alunos na comunidade de Paraisópolis, financiado por uma empresa privada, com sede na Espanha. Esse trabalho durou 1 ano, 6 meses em cada escola pública, e a gente conseguiu ali mapear, numa pesquisa antes e depois do trabalho feito, uma aulinha por semana sobre diversidade com vistas ao combate ao bullying. A gente conseguiu fazer com que os jovens revissem, em média, 2,1 preconceitos cada um. E eles disseram isso, inclusive dizendo que mudaram as suas atitudes em relação àqueles preconceitos. E aí, nesse trajeto meu com a diversidade, eu queria propor, assim, para a gente pensar aqui, 5 pontos para a gente desmistificar em relação à diversidade. A primeira coisa é: a diversidade está apenas no outro. Não. A diversidade está em mim, está em todos nós. Todos somos diferentes.
Daí que o incluir não é trazer o diferente para os iguais, porque não há iguais. A segunda é, eu não tenho preconceito. Todos temos preconceitos. A questão é o que eu vou fazer com ele. Aprender a combatê-lo, aprender a vencê-lo, ou transformar em ódio e intolerância. A terceira é, foi só brincadeira. Brincadeira é quando todos estão rindo, estão felizes. E é possível ser feliz, é possível fazer brincadeira sem precisar ofender. Eu acredito plenamente nisso. Trabalhar a diversidade dá para fazer com muito bom humor. A quarta é só minha opinião. Ofensa não é opinião. Ofensa extrapola o direito de opinar, né? Até porque isso, injúria, calúnia e difamação são crimes. E a quinta, eu sou normal e você não. Ou todos somos normais, ou a gente vai lá para a música do Caetano acreditando que de perto ninguém é normal. É o que eu penso. Antes de me apresentar, eu queria só falar bem rapidinho uma coisinha, que eu me identifico com o universo feminino desde os 4 anos de idade. Com 13 para 14 anos, eu comecei a tomar hormônio, porque eu queria que meu corpo mudasse como o das outras meninas, minhas colegas de escola. Meus seios começaram a crescer, meu pai percebeu, me levou no médico para ver o que estava acontecendo, e eu tive que contar que eu estava tomando hormônio. Eles me convenceram a parar, porque ia ser muito complicado, era regime militar ainda, vocês imaginam naquela época, mais ou menos 1978, mais ou menos. E aí eu parei, terminei o colegial, entrei na faculdade de Direito na PUC, saí da PUC, entrei numa das maiores imobiliárias do Brasil como advogada, fui advogada dessa imobiliária há alguns anos, depois fui morar nos Estados Unidos, veio o Plano Collor, parou o mercado imobiliário, fui morar nos Estados Unidos, me formei em inglês nos Estados Unidos, voltei, fui fazer mais uma faculdade, depois fiz uma pós-graduação, montei minha primeira empresa, montei minha segunda empresa, hoje eu tenho 4 empresas. Uma delas, o último empreendimento que eu fiz, uma empresa imobiliária, o último empreendimento que eu fiz, o valor geral de venda é 37 milhões. A gente faz eventos, inclusive, de lançamento. Aquele dia que eu estava sentada com meu pai e o médico na minha frente, e que eles me convenceram a parar de me hormonizar, se eu tivesse dito, é isso que eu quero e eu vou continuar, eu não seria nada. Eu não teria acabado o colegial, eu não teria entrado na faculdade, eu não teria tido meu primeiro emprego, eu não teria montado a minha primeira empresa, não teria morado fora, provavelmente eu não estaria nem viva. Eu sou advogada, formada pela PUC, integrante da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, Seção São Paulo, tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é a maior associação dos estudiosos de sexualidade cientistas do mundo. Eu tenho 4 empresas, eu escrevo e sou trans. E diversidade, eu acho que, às vezes falam para mim, você foi muito corajosa de se assumir. Aí eu falo, eu acho que eu fui muito covarde de ter ficado no armário tanto tempo. Me assumi com 43 anos de idade. Então, eu acho que diversidade, como o Marcos falou, somos todos nós. Né? Quando a gente fala de minorias, eu digo, quem não é minoria? Negros são minorias, maior parte da população. Mulheres são minorias, maior parte da população. LGBT, pessoa com deficiência, acho que é 30 e tantos %. Se você pegar todas as minorias, se tirar todas as minorias da sociedade, quem sobra? Sobra o homem, branco, hétero, bem-sucedido, porque pobre é minoria, que não bebe, que não fuma, porque alcoólatra é minoria, que não fuma, que não joga, que é católico praticante, porque qualquer outra religião, inclusive cristãs não católicos, são minoria. Quem sobra? Que não bebe, que não fuma, que não trai a esposa, que não bate nos filhos, que nunca foi preso, que não é pobre, porque pobre é minoria, né? Bem-sucedido. Esse cara não existe, gente. Se tiver uma meia dúzia, é muito. E o que a gente faz é discriminar
todo o resto. Esse cara, será que esse é o melhor mesmo para a minha empresa, para a minha função? Bom, e aí, por conta dessas conclusões todas, aqui eu sou pós-graduado em Educação Sexual também, pelo Unisal, e para concluir essa fala, para você, eu estou jogando isso para vocês pensarem, porque nós estamos vivendo um momento de tentativa de retrocesso, em que não se pode falar, querem que não se possa, como no regime militar não se podia falar, querem que não se possa falar, que não se possa pensar. Filosofia é ruim, né? Que momento que nós estamos vivendo, de tentativa, mas não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Eu defendo as famílias, todas elas. Todas elas. Obrigado. Bom, eu sou minoria nesse palco. Eu sou empresário e represento uma empresa que assumiu essa questão da diversidade como propósito. E a gente fez isso justamente com o papel de mostrar para as organizações, de ocupar o lugar de fala. E aí eu acho que a gente tem que ter a coragem de ocupar o lugar de fala a partir do local que nós estamos, não como protagonistas, porque não sou, mas até mesmo porque a gente está mais perto desse lugar que a gente precisa trazer todo mundo, né? Então, o nosso papel é justamente mostrar para as companhias que, quando a gente veste o óculos da diversidade, a gente consegue enxergar a gente como a gente é. Então, a partir disso, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil fazer negócio e fica mais fácil parar de correr contra o rabo, né? Porque a gente estava até comentando um pouco lá antes, né? Tem uma hora que a gente começa a perceber, por exemplo, que alguma coisa está errada, porque vocês comentaram dos índices, eu tenho bastante índice na cabeça, porque eu sou um estudioso desse negócio, e nós somos governados por 13% de uma população branca, hétero, tal, que domina praticamente 80% dos empregos, 94% dos cargos executivos. Alguma coisa está fora da ordem, e talvez essa seja a resposta, porque a gente não está conseguindo chegar onde a gente quer chegar. Então, o nosso papel e a nossa companhia passa pelas mesmas coisas que todo mundo. Então, o nosso papel é justamente, a partir desse lugar que nós estamos, é convidar os nossos pares a repensarem isso. Isso tudo parte de uma coisa simplesmente de ouvir. Porque parece que a gente fala o óbvio, mas se a gente não ouve e não tenta pensar por que é mais fácil quando todo mundo está junto ou quando a gente se reconhece, a gente não consegue chegar muito longe, porque a gente tem obedecido padrões, né, ditados por uma minoria pequena, que teme perder o poder, sim, como você falou, porque é claro que vai haver uma mudança desse poder todo, né, mas a gente precisa fazer um monte de coisa pela educação, como, por exemplo, quando a gente fala da palavra privilégio, todos nós somos educados como se privilégio fosse uma coisa legal, a gente estava falando disso. Privilégio é alguma coisa que você tem em detrimento de outra pessoa, então não é legal. A gente tem um monte de coisa que a gente precisa fazer e talvez, né, é através desses papos que a gente consiga ir mudando e fazendo as coisas acontecerem. E eu digo a vocês, o mais legal dessa luta é porque ela dá certo. As pesquisas, as entrevistas que a gente faz com clientes que estão um pouquinho mais avançados, porque ninguém está muito na frente, então todo mundo pode ficar bem tranquilo em relação a isso, é que eles dizem o seguinte, dá uma preguicinha às vezes de você ter que falar o óbvio e lembrar, mas quando a gente começa a fazer isso, os ambientes mudam, a gente começa a entrar quadrado, uma piadinha aqui, fazer uma coisa lá, então os conselhos de quem está um pouquinho mais na frente que a gente é o seguinte, isso aqui é muito poderoso que nós estamos fazendo, então é por isso que a gente está aqui. Bom, fico bem feliz. Palmas. Passando um pouco para a parte das empresas, eu queria que vocês dessem algumas recomendações para empresas que querem começar a introduzir um pouco mais da diversidade e da inclusão, que é até mais importante, né, do que a diversidade, porque não adianta a gente trazer pessoas diversas para dentro das companhias, das empresas, e não abraçá-las, né? Não trazer elas para o grupo.
naquele estilo assim, eu quero, mas por onde eu começo? Tenho certeza, e que é incluindo as pessoas mais no processo e não só no resultado final, né? Por quê? Porque a diversidade serve para as marcas, para elas quase pararem de errar. Como a Thaís falou, eu já vi várias campanhas muito ofensivas, mas coisas bobas que eu falei, tipo, ok, é preconceituoso, mas essa pessoa está perdendo muito dinheiro com isso. Passou por várias pessoas, e como que isso conseguiu sair? Talvez seja porque não tinha ninguém no processo para falar, gente, acho que isso não é muito legal, né? Então, quando a gente tem pessoas perto que representam esse lugar de fala, elas conseguem distanciar a gente de estereótipos. A gente já recebeu várias coisas de várias marcas falando que tinham essa influência, e tinha zero, só tinha estereótipos, saca? Era tudo bem genérico. E quando a gente tem essa representatividade, a gente consegue atender melhor os clientes, porque quando tem um pouco de verdade, tem as necessidades dessas pessoas realmente representadas, e não o que você acha que é a necessidade dela, né? E quando se tem um público alvo por perto, ele vai influenciar no resultado final, com certeza. Isso vai trazer para as pessoas que vão assistir aquilo, ou que vão o público final, isso vai trazer para elas um sentimento de identificação, de pertencimento, e passa credibilidade também, saca? Dentro disso que ela falou, resumindo, cocriação. Não é uma coisa que a gente sempre fala muito. Por exemplo, uma grande marca de esporte, esses tempos, fez uma campanha de uma camisa de time no Capão, que é uma quebrada bem conhecida, e foi super legal, vários modelos e tal, mas a fotógrafa e a pessoa que estava conduzindo o projeto eram pessoas totalmente distantes daquilo e que não conversavam nada. Então, as pessoas de lá não sentiram esse pertencimento, não teve uma boa repercussão. Por quê? Chama uma pessoa de perto do lugar para cocriar. As pessoas acham que tem periferia e todas essas outras coisas que cabem bem, estereótipos, muito que as pessoas já sabem tudo. Assim, vamos falar com o pobre, vamos fazer o styling dessa roupa aqui de oncinha, roupa brilhante, não sei o quê. Cada periferia tem uma estética, cada lugar tem um... Não dá para generalizar, né? Cada lugar tem a sua identidade, né? Tem a sua forma de abordar. Sim, e tal. E cocriar traz muita... É vantajoso para as marcas. Por quê? Porque você fura a bolha e faz propagandas e coisas realmente autênticas, né? Coisas que não foram feitas e que vão ter um impacto e uma relevância. Você não vai gastar seu dinheiro para fazer mais uma coisa que vai passar e ninguém vai lembrar. Só para a gente ter uma ideia, é uma pesquisa da High Group Consultoria, feita com 170 empresas no Brasil. E aí eles mostram que o trabalho com a diversidade, ele diminui em 50% os conflitos dentro de uma empresa. Então, cai pela metade o número de conflitos. 17% é o crescimento de engajamento dos funcionários, porque eles se sentem mais pertencentes. 76% dos colaboradores de empresas que trabalham com diversidade se sentem motivados a expor as suas ideias, né? E acho que uma outra dica importante é olhar a própria equipe. A própria equipe já tem a diversidade ali. A própria equipe pode ser um ponto para se trabalhar todos esses temas. Claro que é legal a gente pensar em material, é legal a gente pensar em sistematização disso, porque não é apenas ter a ideia, vou trabalhar a diversidade, tá, como? Né? Então tem que ter um trabalho que tenha começo, meio e fim, que seja tabulado, que seja... Uma postura, né? Que tenha uma meta, né? Porque senão você não chega a lugar nenhum. Que trabalhe em mudança de cultura, mas aferição, aliás, desse trabalho, como está acontecendo, como está mudando, né? Com pesquisa, com depoimento, com diálogo, que é muito importante. E fazer com que se forme, hoje é muito comum nas empresas se formarem núcleos de diversidade. E os próprios funcionários, eles já fazem esse trabalho desde que eles tenham autonomia para aquilo. Então, não é difícil e os números acabam sendo benéficos. Então, o caminho é legal. Eu vou falar, né, diante daquilo que eu constatei de injustiça,
Eu e mais umas pessoas criamos o projeto Transempregos, que é um projeto que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. Tem também como finalidade ajudar as empresas nessa inclusão, né? Nós trabalhamos não só com o trans, a gente trabalha com diversidade de modo geral. Reinaldo Bulgarelli, que o Marcos comentou, é parceiro nosso, é um grande parceiro nosso. E um projeto chama transempregos.com.br. Agora, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 68 empresas parceiras. Nós não cobramos nada, tá, gente? É tudo de graça, tanto das empresas, para as empresas, quanto para as pessoas que são contratadas. Só para vocês terem uma ideia das empresas, não vou falar todas, porque são 68 empresas grandes, multinacionais, parceiras nossas hoje. A Century, Alcoa, Alstom, BASF, Bayer, Citibank, Coca-Cola, tanta IBM, Carrefour, Pão de Açúcar, SAP, Pfizer, Google, Facebook, PwC. São 68 empresinhas, né? Todas pequenininhas. E eu participo das reuniões, conheço CEOs, inclusive, da maioria de muitas dessas empresas. Reinaldo conhece praticamente todas. E só no mês de março foram contratadas 28 pessoas trans, né? E hoje tem tido uma abertura muito maior, muitas empresas nacionais, entre a Braskem, inclusive, tem trans na Petrobras, tem engenheira trans na Petrobras. Então, achar que a pessoa trans não pode chama preconceito. A diretora da Schneider Electric, trans, diretora de RH Schneider Electric, é uma pessoa trans. Eu fui capa da revista Época Negócios. A Daniela Mourão foi capa da revista, agora eu esqueci o nome, também de negócio. Ela é sócia-diretora da KPMG. Né? Então, assim, tem trans para qualquer vaga, para qualquer possibilidade. Tem jornalista, eu conheço 8 com mestrado e doutorado. Recentemente, só para encerrar para vocês, agora, mês passado, saiu uma matéria de uma trans que está trabalhando na NASA, engenheira, com mestrado, doutorado também, e física, e ela falou, no Brasil eu não consigo emprego, e aqui eu faço satélite. Né? Então, para dar uma ideia para vocês, esse é o meu discurso para as grandes multinacionais, eu digo, e para as empresas de modo geral, pode ser uma padaria, por quem for. Eu digo para eles, o teu preconceito faz você perder dinheiro, que você podia ter os melhores profissionais que você não está contratando porque você acha que a pequena minoria é o que é melhor. E nem sempre é, né? Então, assim, existem 5 ou 6 passos que a gente entendeu que as empresas que estão mais à frente dão, e aí tem resultado legal com isso. O primeiro passo é ter a liderança, ter o patrocínio da liderança. Não dá para a gente falar de diversidade, não é uma coisa que é de baixo para cima, tem que ter esse patrocínio da liderança, e aí, ao mesmo tempo que parece uma complicação, facilita, porque a liderança de uma companhia sempre é um grupo menor que a gente pode capacitar mais rapidamente. Né? Aí, a partir do momento que você tem, primeiro passo, então, ter o patrocínio da liderança. Segundo passo é observar a liderança que você tem na sua companhia. Porque se todos nós somos diferentes, a liderança já está instalada na sua companhia, é só a partir do momento que você reconhece isso, deixar aflorar essa liderança. Para, a partir daí, a gente perceber quais são esses grupos vulneráveis, né? O pessoal jurista não gosta de falar minoritários, porque de verdade não tem minoria aí, né? Chamam até de grupos minorizados, né? Que somam uma maioria, mas tem a voz abafada. Né? Acho que a gente tem que começar a colocar as palavras certas. Então, daí, uma vez que eu mapeei essa diversidade que eu tenho, eu começo sim a eleger os protagonistas dessa diversidade que tem dentro da minha companhia, para que eles sejam legítimos portadores de voz e para que a gente possa ouvir isso acontecer, né? Nesse momento, é comum a gente perceber que algumas empresas já querem logo ter todos os grupos lá dentro, né? Que é uma coisa que a gente não aconselha pelo que a gente tem observado. Por exemplo,
Às vezes você quer muito ter um grupo de negros, de mulatos, para logo ter o 2020, que é uma política aí da ONU que ela segue, mas você ainda não sabe o que fazer com as mulheres que você tem dentro da sua companhia. Então, a gente percebe, por exemplo, que não procura para a cabeça. Primeiro, dê o exemplo, faça a coisa como tem que ser feita. Então, observa os grupos, minorizados que você tem, e daí trabalha eles, e daí você começa assim a fazer vivências, a fazer tudo o que precisa acontecer, e aí existem companhias, existem empresas como a sua que ajuda a gente, existe, né, a escola, as meninas, enfim. E daí sim, a gente começa a fazer acontecer a diversidade dentro de casa, e aí a gente está pronto para poder buscar, entender quais são as outras minorias, quais são as outras dores, né? E no final, que eu acho que é a coisa mais fantástica disso tudo, é que quando esse processo caminha dessa forma, a tua obrigação final é compartilhar isso tudo. E esse é o lado mais legal da diversidade. Todas as grandes empresas, agora mesmo a gente foi convidado pelo Itaú, a gente esteve na Braskem, e você percebe o quanto você sai ganhando. Então, o primeiro conselho que eu faço é justamente isso. Frequentem grupos de diversidade, porque a gente aprende demais. E é uma coisa assim, transformadora, como a gente aprende, e aí a gente se torna, né, um militante da causa. Né? E eu costumo dizer aqui que o meu papel é fazer com que cada vez mais as empresas sejam ambientes seguros, para que a diversidade possa aflorar, acontecer. Mas eu acho que, ok, as empresas são muito poderosas, mas a gente está começando agora a trabalhar o que acontece na nossa cabecinha como influentes, como líderes principalmente, que do nosso lado, na ruazinha ao lado que a gente vive, da gente se permitir que a diversidade não esteja presente. Então, assim, a diversidade é uma coisa que não dá para você ser passivo, não dá para a gente achar bonitinho. Você tem que ser imediatamente alguém que faça parte dessa transformação. Como é que eu faço parte disso? Né? Não esperando, mesmo quando a minha empresa tem os seus problemas, não preciso esperar isso, mas no processo de seleção eu começo a questionar. Quando eu não vejo ninguém que represente a diversidade do meu lado, eu começo a dizer, gente, alguma coisa está errada e eu preciso fazer alguma coisa. E eu queria trazer um pouco da situação no mercado da comunicação, com dados do estudo All Diversity de 2017, que foram entrevistadas várias pessoas, diversos recortes sociais, etc., sobre o que elas achavam sobre a propaganda, sobre a comunicação. Então, 70% achavam que as propagandas não eram genuínas ao trazer a diversidade na sua comunicação, né? Então, por mais que era trazido esse tema, as pessoas achavam, eu acho que eles estão aproveitando uma onda, eu acho que não é de verdade, não está na postura dessa empresa, né? 81% do público LGBTI+, querem mais propagandas engajadas. 80%, é muita gente. 53% gostariam de ver mais pessoas com deficiência nas campanhas. E é engraçado que cada vez que a gente vê uma propaganda falando disso, trazendo isso, a gente fica, meu Deus, saiu do normal, mas que bonito, que bacana, porque tem esse papel também, né? E 23% dos negros, quase um quarto, né, dos entrevistados, afirmam que a propaganda brasileira é racista. Isso, pô, a maioria da população é negra, então é bem complicado. Então, para finalizar, pergunta final, porque a gente já se estendeu bastante, eu queria que vocês dessem uma resumida, principalmente do impacto que uma comunicação diversa tem na sociedade, né? No momento, assim, comunicação diversa naturaliza questões que já são óbvias, né, na sociedade. Eu queria que vocês trouxessem um pouco do porquê que é importante a comunicação trazer isso e no que isso impacta na população no geral, né? Vamos falar do Banco do Brasil? Gente, precisa falar? A gente tem de tudo, né? Que modelo humano é esse que nos representa? Qual é esse modelo único de ser humano que representa todo mundo? Você não pode ser alto, você não pode ser baixo, você não pode ser gordo, você não pode ser magro, você não pode ser
de outra etnia, você não pode ser de outra religião, você não pode usar roupa diferente, você tem que ser aquele padrão, né? Por quê? Por que reprimir isso? Por que não falar disso? Por que não pode mostrar isso? Se eu me identifiquei naquela propaganda, eu achei o máximo ter uma trans lá. Tiraram. Eu acho que a questão é tão óbvia, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é o porquê tiraram. A quem interessa? A quem interessa manter a mentira de que nós somos todos aquele modelinho perfeito, que quem não é contra a família, quer destruir a sociedade. Gente, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso e trabalhar para um mundo mais inclusivo, com mais oportunidades, com mais igualdade, de verdade para todos, inclusive para o homem branco, cis, hétero e tudo. Para ele também, ninguém quer acabar com ele. Ele vai ter que conviver e ter pessoas competindo com ele de igual para igual. Oportunidades iguais. É só isso. Ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais só, né? Não vai ter tantos privilégios assim, né, sobre os outros, né? Vai ser mais igualdade. Eu penso que no momento que a gente vive hoje de comunicação, em um dia, hoje a gente tem um volume de comunicação equivalente a uma vida na Idade Média. Esse comercial em questão aqui, ele foi impedido de ir para a TV, mas nós não estaríamos discutindo esse comercial, e todas as mídias estão discutindo esse comercial graças à sua censura. Então não adianta censurar. É proibido proibir, né? As pessoas vão ver de alguma forma. As redes sociais deram poder de mídia a todo mundo. Inclusive o poder de criar bolhas de ódio, que é horrível, né? Expôs o lado mais horrível do ser humano, né? Mas também expôs o direito de todo mundo falar. Porque eu acho que a gente tem que começar a pensar não só em educação na escola, não só em educação na universidade, a gente tem que pensar em espaços educativos. E esse aqui é um deles. Estamos discutindo a questão de espaços educativos, estamos discutindo a possibilidade de todos nós sairemos daqui com alguma interrogação a ser mudada, a virar a chavinha, porque isso é educação também, em qualquer lugar. E as empresas que estão buscando trabalhar o seu marketing de venda, as que querem realmente parecer verdadeiras, elas têm que também trabalhar da porteira para dentro. Eu acho que o impacto da propaganda inclusiva, da diversidade na comunicação, ela é bem simples. Eu acho que dá para sintetizar com situações. Eu e minha irmã, a última casa que a gente morou, numa viela lá, X, que tinha muitas crianças. Toda vez que a gente passava, alguma criança que tinha um cabelo igual ao nosso, vinha falar com a gente. Inclusive, várias crianças pediram para as mães pararem de fazer chapinha. E, assim, tinha dias que elas iam chamar no portão para a gente arrumar o cabelo delas, porque elas achavam que o cabelo delas não ficava igual ao nosso. E que a gente tinha que fazer alguma coisa especial, mas não era. Era só que elas não sabiam arrumar. Então, naturalizou aquilo para elas. Tipo, elas viram orgulho na gente, elas vinham em casa, todas as irmãs, todo mundo usava o cabelo alisado e tal. E, quando viram a gente, já se interessaram e de repente, pensaram, caramba, eu tenho o cabelo assim. Elas descobriram que essas pessoas realmente consumiam. Mas eu queria saber... como ela usou o exemplo dos produtos para cabelo, né? Desde que eu era criança, eu pensava, quando a gente era menor, quem tem o cabelo crespo sabe, só tinha nas capas, quando tinha cabelo cacheado, era com babyliss, assim. Então a gente ficava muito frustrada porque não chegava naquilo, saca? E aí hoje tem muito produto para o nosso tipo de cabelo, mas já deveria ter, porque assim, se a maioria da população brasileira é negra, isso já é fato. E eu acredito que é o tipo de cabelo mais normal também. E acho que elas já sabiam disso, né? Então, acho que, não sei, é uma questão de querer se importar mesmo e transformar. Agradeço mais uma vez aqui a presença de todos vocês. Depois vai acontecer... Depois não, logo mais, você saindo aqui já... Vai acontecer o coquetel de lançamento do Anuário Brasileiro de Live Marketing, lá atrás. O Júlio já introduziu aqui falando de como fazer para ganhar o seu exemplar. E é isso, muito obrigada.